palavra do nosso Senhor em Gálatas, capítulo 4. Nós leremos do 12 ao 20. Irmão, você está preparado para o que Deus tem para fazer essa noite? Você não parar de pregar aqui. Você está preparado para o que Deus tem para fazer essa noite? Amém, em nome de Jesus. Joel capítulo 2 fala para nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes somente. Então é para você se entregar, é para você louvar, é para você gritar, é para você se entregar por completo a esse momento, mas principalmente para você manter o teu coração aberto para o que Deus tem para fazer essa noite, para o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Então vamos ler os versículos 12 a 20. Se do qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim como vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento eu oro pedindo especificadamente, Pai, por esse momento de palavra, que o Senhor já se alegrou com o nosso louvor, Pai, que nós já tivemos a oportunidade de exultar o Teu nome com cânticos, Pai, mas que nesse momento de palavra, eu oro, Pai, e eu creio de todo o meu coração que vidas serão transformadas, Pai, que a Tua palavra tem poder para mudar mentalidades, Pai, que a Tua palavra tem poder para mudar atitudes, tem poder para mudar corações, tem poder para mudar famílias, tem poder para mudar o Brasil, Pai. Então que nesse momento o Senhor possa ser morada em nós, Pai, que o Senhor possa deixar completamente o que nós temos nos distraído, Pai, de lado, e estejamos 100% focados nesse momento, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, likes não salvam. Esse foi o tema proposto para essa conferência, e quando o Diógenes falou para mim, fiquei pensando como eu apontaria esse tema, que para a vida de um jovem crente deveria ser comum esse entendimento. Like não salva ninguém. Você se portar bem para as outras pessoas e ter, sei lá, quantas curtidas na tua foto do Instagram, orando lá de braço para cima, com o olhinho fechado, com um fundo bonitinho, isso deveria ser consenso entre muitos, que não muda absolutamente nada na tua vida com Deus. Você pode postar foto orando, meu irmão, misericórdia, se estiver no feed, não tira. Mas o entendimento principal é que a palavra de Deus tem que ser o foco do coração do crente. A transformação de vida tem que ser o foco da vida do crente. Você tem que estar 100% focado no que o Espírito fez por você, quando você entendeu que Jesus morreu naquela cruz para te salvar, e agora você tem que viver uma vida nova. Mas é interessante, observando como muitos crentes têm perdido essa mentalidade, e onde apenas os cortes das pregações é o mais importante. Aquela frase de efeito que eu coloco no meu esboço aqui, fala, essa aqui vai ficar boa para mandar para o Instagram depois. Isso tem sido foco. Coisas tão básicas que eu não estou nem preocupado com os irmãos que estão aqui, eu estou preocupado somente com o depois, somente com aquilo que eles vão ver. E a minha vida no interior, aquela já não é tão mais importante. Mas o que é interessante e o que deveria importar de verdade é a vida com o que eu vivo dentro do meu coração. E quando o Diógenes falou para mim sobre esse tema, eu pensando em como começaria a introdução, eu estava esses dias rolando meu Instagram ali no meu Reels, e eu me deparei com um canalzinho, com um perfil que fazia trivia, quiz, e essas coisinhas que ele debatiam. E eu não sei se vocês já viram alguma brincadeirinha dessa assim, de você perguntar para 100 pessoas e fazer um ranking ali de 10 coisas que elas mais responderiam. Um exemplo, qual o maior time do Brasil? Perguntaram para 100 pessoas, e é claro que a maioria delas respondeu Corinthians. É claro, amém.
Perguntaram para 100 pessoas qual é... Não vou falar mais nada, melhor não. Então, cheguei ali perguntando qual que seriam as 10 maiores profissões e as maiores carreiras almejadas para crianças, ou os novos da geração alfa, que vem ali depois de 2010. Qual que você acha que foi o primeiro lugar? Influencer. Eu lembro que quando eu era pequeno e me perguntavam, e eu tenho 24 anos de idade, eu nasci em 2001, eu já vi o Brasil ser campeão, tinha aquela famosa lá. Eu lembro que quando me perguntavam, eu sempre falei veterinário, eu sempre quis ser veterinário. Hoje em dia eu estou estudando para ser pastor, cuidar de ovelha também, mas eu queria ser veterinário, esse era o meu foco de vida. Mas o normal, eu nunca falei jogador porque eu era horrível, ainda sou, até hoje. Eu nunca falei essas coisas, mas esse questionamento vem. E provavelmente você já foi abordado por alguma questão assim na sua vida, sobre o que você deveria ser, o que você queria ser, almejava conquistar quando você crescesse. E era normal na minha sala de aula, eu me lembro, que era médico, advogado, engenheiro, professor de educação física, a piazada adorava. Meus 2 pais são. E eu vendo esse quiz ali, essa trivia que eles estavam conversando, e exatamente o que nós esperamos, e a resposta de muitos foi essa, quando você aborda hoje, em primeiro lugar, uma pessoa que vem da geração alfa ali a partir de 2010, ela responde que ela quer ser youtuber. Em primeiro lugar, youtuber. Influencer não tá, porque daí é no geral dessas atividades. Em segundo lugar, ela quer ser tiktoker. Excelente. Fazer dancinha, quer fazer gastronomia, qualquer coisa que você apresente lá e que você gosta de gastar o seu tempo no TikTok. Em terceiro lugar, nós temos o médico. Ainda tá correndo pelas beiradas ali, tá chegando. Mas você sabe onde que aparece jogador de futebol hoje em dia? Irmão, 7º lugar. 7º lugar. Onde aparece, advogado nem tá mais nessa lista. Professor, ele tá lá por 5º. Aí as impressões que nós temos de carreiras que estão acontecendo esse dia sempre são carreiras de visibilidade, porque nós vivemos numa geração que ela não apenas quer fazer alguma coisa nessas profissões que seriam ordinárias, serviços comuns que nós temos na nossa sociedade, mas pessoas que elas querem ser vistas fazendo. Eu não quero ser um médico, eu quero ser um médico influencer, eu quero ser o Dr. Now. Eu não quero ser apenas cozinheiro, eu quero ser o chefe Otto. Eu não quero ser apenas um professor, eu quero ser, agora falhou na mente que não sei, mas eu quero ser um cara famoso que dá aula. Eu quero apresentar, eu quero que as pessoas me vejam fazendo aquilo o qual eu entendo que eu tenho as aptidões necessárias. E a era dos likes é exatamente isso que nós vivemos hoje, das métricas, das validações constantes, e que o problema de muitas pessoas que elas confundem relevância com propósito. Você quer ser relevante. Eu não quero ter propósito naquilo o qual eu faço. Eu quero ser relevante. Eu quero que as pessoas me conheçam. Eu quero ser famoso. Eu quero que todo mundo veja que eu sou diferente naquilo que eu faço. E o problema é que, nesse querer ser influente, as pessoas que esquecem que influência, sem verdade, é somente vaidade. Se você quer ser influente, se você quer apenas que as pessoas te conheçam, quem diz que você está fazendo aquilo de todo o teu coração porque você ama? E infelizmente, na vida do crente, não é muito diferente disso. Nós lemos a passagem em Gálatas. O livro de Gálatas, ele tem um princípio central, onde Paulo está pregando para pessoas que eram recém-convertidas, tanto de judeus quanto de gentios. Então pense que existiam pessoas que elas tinham uma bagagem muito grande, gigantesca, de elas tinham um conhecimento sobre Moisés, sobre o rei Davi, sobre os profetas, e muita bagagem do Antigo Testamento, todas as profecias, promessas que eles tinham recebido. E gentios que estavam vivendo a vida deles numa boa, mas ainda sentiam que faltava alguma coisa, e foi apresentado Cristo para eles. E eles acreditaram em Jesus e se livraram, foram limpos dos seus pecados. E para os judeus, eles reconheceram que o Messias prometido de todos aquele tempo, desde lá do proto-evangelho em Gênesis, aquele Jesus que veio e morreu por eles, era o Messias verdadeiro. E agora essas duas culturas que estavam presentes ali naquele momento, estavam tentando aprender a conviver. Uma com muita bagagem e sabendo de tudo que a Bíblia falava, o Antigo Testamento, e uma que não fazia ideia do que era ser
parte da família de Deus de verdade. E nesse contexto, quando essas coisas acontecem, os judeus ficavam com um pezinho atrás da orelha ali, ficavam com uma pulguinha, falando: pô, mas eu vivi tudo isso, eu tenho toda essa bagagem, eu conheço todas essas coisas, como é que esse cara que chegou agora é igual a mim? Não foi nem circuncidado, não sabe metade, eu decorei o Pentateuco inteiro, e o cara quer saber das mesmas coisas que eu sei? E tendo essa vivência, tendo esse relacionamento, os judeus começaram a falar para os gálatas, falando: ó, tem umas coisinhas que você não sabe ainda. Não, mas Jesus morreu por mim. Ah, mas não é só isso, ainda falta alguma coisa. Ah, não, você ainda tem muita coisa para você aprender. Não é só porque Jesus morreu por você que isso é suficiente. Você ainda tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você tem que seguir uma série de leis que você ainda não conhece. E o povo gentil, admirando aqueles judeus que tinham tanta bagagem assim, eles só queriam que aqueles homens, aquelas mulheres que tinham tanta história como ser parte da família de Deus, reconhecessem eles como família de Deus também. Então o povo gentil, totalmente influenciável por isso, começou a viver uma vida só para agradar aqueles os quais eles achavam que eram importantes. Mas na família de Deus não é assim. Filho de Deus é só Jesus, a gente é tudo por adoção. Todos. Não tem ninguém melhor que o outro aqui. Não é só porque eu estou com o microfone na mão, não é só porque porta o título de presbítero, de reverendo, de pastor, de diácono. Isso não importa. Todos nós necessitamos da mesma graça. Todos nós necessitamos do mesmo evangelho. E é isso que o povo judeu não entendia. Eles achavam que eles eram melhores. Eles achavam que eles tinham mais coisas. E por isso que Paulo pergunta para eles, ele fala: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Porque esse texto ele é um retrato de uma geração que trocou, infelizmente, verdade por aparência, só para ficar de boa com o povo judeu. Infelizmente, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como tem cristãos querendo ficar de bem com o mundo muitas vezes, e às vezes não tocar em pautas que incomodam, às vezes não portar o evangelho como deveria, e ser cristão como deveria ser verdadeiramente, só para ficar de boa com o mundo, e só para ficar sendo bem visto por outras pessoas. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é quando o evangelho perde o brilho. Se você gosta de anotar aí. E o que acontece quando o evangelho perde o brilho? É quando a gente deixa de viver para Cristo e começa para viver só para ser curtido. E em primeiro lugar, dos versículos 12 a 15, está com a sua Bíblia aberta? Quando o evangelho perde o brilho, é quando a verdade deixa de ser suficiente. Dos versículos 12 a 15. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendesses, e vós sabeis que vos preguei o evangelho primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade da carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Paulo ele lembra então para os Gálatas o que eu gostaria de te lembrar hoje, essa noite. Ele lembra do início da caminhada deles. Como que você estava a tua vida antes de você ser crente? Misericórdia, né? Não quero nem lembrar. Não quero lembrar. Por que você me perguntou isso? Eu não quero lembrar como eu era antes de ser crente. Porque eu estava vivendo uma vida perdida. Porque eu estava vivendo uma vida somente para mim mesmo. Porque eu não via mais sentido naquilo que eu fazia. Porque eu podia estar, sei lá, em qual lugar largado na rua, não sei até que horas. Porque eu podia, infelizmente, estar vivendo talvez uma cultura de adultério. Talvez eu podia estar vivendo uma vida completamente com desgosto. Eu não quero viver como eu era antes. Eu não quero lembrar como essa vida era antes. Mas Paulo tenta lembrar eles, para lembrar como que eles receberam o amor de Cristo. Porque quando você está vivendo uma vida perdida, porque quando você está abandonado e você encontra Jesus de verdade, e se você não encontrou Jesus ainda, irmão, e você veio aqui por algum convite, eu tenho essa palavra para você, que Ele vai te libertar de tudo aquilo que te incomoda. O pecado que corrói o teu coração vai ser retirado, porque Jesus tem liberdade de vida para você.
E Paulo lembra isso aos Gálatas principalmente, porque quando eles recebem isso, porque quando eles veem essa mensagem verdadeira, é como se um anjo estivesse mostrando para eles o caminho correto. Finalmente eu estou feliz, finalmente eu estou livre, finalmente eu estou liberto dessa vida. Mas agora, depois de um tempo que Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja de Gálatas, ele deixou de andar com ela por algum período curto ali, pelo que parece. E agora que eles estavam sendo influenciados por falsos mestres, que estavam pregando coisas que não tem nada a ver com as Escrituras, eles já não estavam vendo Paulo da mesma forma. Eles não viam mais Paulo como portador daquilo que libertou eles da vida. Eles estavam vendo Paulo como quase um estorvo. Estavam vendo Paulo como crente chato. Tudo é Jesus. Não, tudo eu quero falar de Jesus. Tudo é Bíblia. Eles não estavam querendo mais ter relacionamento com aquele o qual mostrou a verdade para eles. E Paulo fala que eles receberam eles como se fosse o próprio Cristo Jesus. Eles estavam olhando para Paulo e vendo Jesus ali. Então, se eles estavam negando Paulo, eles estavam negando quem também? Eles estavam abandonando o Evangelho, o qual eles tanto receberam de bom grado. E em primeiro lugar, irmãos, esse primeiro argumento que eu tenho é que quando o Evangelho perde o brilho, a verdade deixa de ser prazerosa para nós e passa a ser incômoda. Porque os Gálatas, eles amavam Paulo quando as palavras de Paulo confortavam a vida deles, mas rejeitaram quando Paulo começou a confrontar eles por aquilo qual eles tinham sido transformados. Eles estavam muito mais preocupados com os judeus, com os fariseus do novo tempo ali, estavam mostrando para eles. Porque a fala dos fariseus talvez fosse mais bonita, fosse mais leve. Paulo era duro, Paulo era severo, com amor, com certeza, mas de uma maneira que mostrando para eles, confrontando a vida que eles tinham antes. Mas agora, é mais fácil, você peca, só fazer um sacrifício ali. Você tem alguma coisa que está te incomodando no teu coração? Eu tenho um ritual aqui, eu tenho alguma coisa para te limpar. Se você guardar o sábado, está tudo bem. Se você não comer tal coisa, está tudo bem. É mais fácil, é mais simples. Aquelas pessoas eu admiro, eu estou agradando elas, então para nós é suficiente. E eles estavam negando Paulo, que apresentou o amor verdadeiro para eles. A geração dos likes é exatamente a mesma coisa, porque nós amamos quem nos elogia, nós amamos quem fala para nós que aquilo que a tua oração foi muito bonita, nossa, eu vi tua foto lá, tá excelente, nossa, que vida bonita que você tem, que exemplo que você é no teu perfil, nossa, eu queria ter a tua vida, queria ter a vida que você vive, é meu sonho de consumo. Mas quando alguém nos corrige, nós cancelamos. Que tristeza. Eu gostava tanto desse cara, mas só porque ele me criticou agora, não quero mais saber. Diógenes é um líder tão bom, mas quando ele fala que eu estou fazendo errado, não vou nem no Move. É triste esse tempo onde hoje as redes sociais criam bolhas, onde a gente está ali e a gente só quer ouvir o que a gente gosta. Mas o que confronta o nosso coração, as coisas que apontam as nossas falhas, as coisas que apontam a vida o qual nós deveríamos viver, mas não vivemos, essa é abandonada. Irmão, mas o Evangelho, o que eu tenho para dizer para você é que o Evangelho não é algoritmo. O Evangelho não entrega só aquilo que você quer ver. Eu gosto muito de futebol, muito. Eu vejo várias coisas, eu vejo praticamente o meu YouTube, ele é lotado só de canal de futebol, eu assisto qualquer jogo, o famoso 15 Piracicaba contra Ituano, eu tô assistindo, top. E pro meu Instagram só aparece coisa de futebol. Mas dando um exemplo bem curto aqui, quando começa a aparecer coisa do Palmeiras, eu não tenho interesse, não gosto de ver, não quero. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho você não pode colocar que não tem interesse quando ele confronta o pecado que você mais pratica. Seja qual for o pecado, e eu não preciso ficar dando exemplos, você sabe aquilo que está no teu coração, mas não tem como você apertar que você não tem interesse, porque Jesus não quer que você viva uma vida assim, e você sabe disso, e eu sei que a tua oração poderia ser: Jesus, isso eu não consigo parar de praticar, então esse aqui você deixa, esse meu de estimação aqui você continua deixando eu vivendo. Mas irmão, Jesus não quer que você faça isso. Jesus quer que você tenha uma vida transformada, e você seja imagem e semelhança dele. Você não vive uma vida para você mesmo. Se o Evangelho te confronta, você tem duas opções: ou você o abandona,
ou você vive para Ele. Se o Jesus que você quer viver essa noite, e eu espero que não seja assim, é o Jesus que permite você viver aquilo que você deseja, esse não é o Jesus que está sendo pregado hoje. O Jesus que está sendo pregado hoje é um Jesus que exige você por inteiro e vive uma vida para Ele, transformada para Ele, abandonando tudo aquilo que você sabe que não deveria viver, mas vivendo uma vida para o Espírito Santo e para a sua missão. Quantas vezes nós preferimos um Deus que aprova do que aquele que corrige? Quantas vezes nós ajustamos a nossa fé só para caber no feed dos outros e na bolha que nós queremos viver e não vivemos para Jesus de verdade? Irmãos, likes não salvam. O que salva é a verdade que liberta, mesmo quando ela é dura de ouvir. É como um espelho. Você gosta de se olhar no espelho? Todos? Quem é feio não gosta, né? Não estou falando de ninguém, eu não gosto. Mas e quando você está tudo sujo? Foi uma gincana lá, ficou tudo de barro, sujou, foi para a aula, voltou aquela chuva lá, tudo borrado, tudo... Você gosta de se olhar no espelho? É agradável? É bom? Irmão, ninguém gosta de olhar para o espelho quando está sujo, quando está feio, quando está descabelado. Mas é o espelho que mostra o que precisa ser limpo. O espelho que mostra o que você precisa mudar na tua vida. E é exatamente isso que o Evangelho faz para nós. É desconfortável, é ruim, porque nos confronta, mas ele é totalmente necessário. Mas em segundo lugar, irmãos, quando o Evangelho perde o brilho, é quando a vaidade se disfarça de espiritualidade. Dos versículos 17 a 18, acompanhe comigo. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Paulo, nesse momento agora, ele denuncia os falsos mestres. Ele fala que eles têm zelo por vós, não sinceramente, querem afastar-vos de nós, para que vos tenhais zelo por eles. Esses líderes, o que eles estão buscando ali, eles usam um discurso de piedade para conquistar status, principalmente. Eles pareciam espirituais, eles pareciam que eles, por fora ali, eles eram os mais crentes do universo. Mas o foco deles, principalmente na vida de um fariseu, na vida de cara que queria viver ali o Antigo Testamento somente, era o ego. Eles queriam só seguidores, eles não queriam discípulos, eles não queriam pessoas que vivessem intimamente com eles e vissem que o que eles pregavam não era aquilo que eles viviam. Eles queriam que as pessoas olhassem somente o feed deles ali, como o Diógenes falou no começo, somente um quadro na frente. E pelo amor de Deus, não caminha comigo, não vai na minha casa, não me conhece profundamente, que senão você vai ver como eu sou de verdade. O que os fariseus acreditavam é que dentro do coração não tinha problema. Se você não colocasse para fora aquilo, não tinha problema. Jesus confronta totalmente eles, porque aquilo que eles estavam falando somente não era aquilo que eles viviam. E o que Paulo fala para eles, eles não querem ter intimidade com vocês, eles querem apenas que vocês vejam eles por fora, porque se vocês vissem eles por dentro, vocês jamais admirariam, vocês jamais teriam carinho por eles, o qual eu estou percebendo. E eles querem que vocês se afastem de mim, porque eu quero ter intimidade com vocês, porque eu quero ter uma vida com vocês. E a vaidade, irmãos, é o maior disfarce para a espiritualidade moderna. Não é o amor de Cristo que está movendo multidões, não é o amor de Cristo que faz, infelizmente, alguns templos lotarem, mas é o desejo de ser notado somente. Eu vou naquela igreja, porque naquela igreja a mídia ali tira uma foto minha. Eu conheço o cara aqui, é da mídia, e ele vai tirar uma foto, vai ficar top, e eu vou ser notado. Esses líderes, infelizmente, não conheciam o amor verdadeiro de Cristo, mesmo falando que acreditavam que Jesus era o Senhor. E quantas pessoas, infelizmente, falam de Deus, mas na verdade só ficam falando de si mesmas com o hashtag de Jesus. Quantos sermões, infelizmente, quantas mensagens, quantos livros têm sido escritos, onde as pessoas têm referenciado e visto somente elas mesmas, mas têm esquecido de Jesus. Jesus é só no final. E se você não pegar ali, se ficar nas entrelinhas, você já passou por ele.
Eu acho um negócio engraçado que eu tô vendo hoje em dia. Se fizeram aqui, eu não vi, me perdoem. Mas tem uma moda agora de fazer na igreja ali, se chegar pra pessoa e falar, o que está escrito em Efésios 3:2? Fala, eu não sei. Ué, mas tá na tua bio do Insta. Como que você não sabe? Como que você não sabe o que está escrito? Não lembro. E infelizmente eu vi um vídeo assim, e o tom ali era de piada, mas o quanto eu fiquei triste no meu coração. Onde é só referenciado, onde é só mostrado. Se alguém está vendo aí, alguém vai lembrar, será que eu tenho um versículo aí? É triste isso, irmãos. O quanto é só de aparência. O versículo é bonito. Amém, amém, amém. Quem pegou aí? É só de aparência. É só mostrando por fora, e o interior que é o que importa, e onde foi transformado de verdade, e onde é vida nova que deveria ser vivida. O perigo de tudo isso é que Paulo está exortando eles também, é que o sagrado está se tornando palco. Pregações, infelizmente, viram performance, ministérios, infelizmente, viram vitrines, e o amém que deveria ser, assim seja, vale muito menos do que um like. E uma vez eu fui numa igreja, na verdade eu não fui, eu tinha um amigo que foi lá e ele me deu um testemunho que foi muito triste, que decorrer do tempo o pastor começou a pregar só para um lado, e ficou falando, ele falou, mas e a galera que está aqui? É porque o Instagram estava filmando ali, o pessoal que faz os cortes estava aqui no canto, e o quão triste tem sido isso. O impacto que é para ser para fora, somente esse por fora e esse like, e as pessoas que precisam, e o sentimento real, e a conversa, e a intimidade, e o aconselhamento, e a vida com Deus, e a Santa Ceia, que é a comunhão dos crentes, aquilo é só para tirar foto do copinho ali. Aquele fica bonito. Irmão, isso é uma autoanálise do nosso coração, sobre como nós temos vivido, sobre como nós temos se apresentado, e o quanto as pessoas vendo estas coisas têm sido mais importantes do que o sentimento real. E novamente, não tem problema nenhum você tirar uma foto assim. Nós estamos falando sobre a intencionalidade, não sobre o que foi feito. Você pode fazer, eu sei que é bonito o copinho da ceia, lá na igreja também tem, não sei se que tem na verdade, tem o loginho ali, fica legal, mas e a intencionalidade, e o momento, e a comunhão, e a transformação? Como nós temos feito isso? Irmão, ser influente, querer ser influente não é pecado. Eu quero ser influente. Eu quero ser um pastor influente. Eu quero pregar, eu quero que vidas sejam transformadas, eu quero que Deus me use, eu quero que eu alcance mais pessoas. O pecado não é esse. O pecado é quando o objetivo deixa de ser Cristo e passa a ser somente o aplauso para o nosso próprio umbigo. Se a tua fé precisa ser validada por curtidas, se ela ainda não está firmada na cruz, é porque likes não salvam, mas o sangue de Jesus, sim. Um palco e a cruz, ela tem a mesma altura, eles podem estar do mesmo tamanho ali, se você colocar em proporção, mas só um tem a glória verdadeira. No palco, o homem é aplaudido. Na cruz, ele é crucificado. Na cruz é onde você deixa tudo aquilo que você tem. E tem uma frase famosa, eu esqueci quem disse, não é minha essa frase, mas você busca ser aplaudido em um mundo onde o teu Senhor foi crucificado. O que Paulo fala é que ele quer diminuir para que onde Cristo cresça. Ele quer que as pessoas parem de enxergar ele, mas vejam Jesus no lugar dele. Quantas vezes, infelizmente, eu estou falando nós, eu não estou falando vocês, sempre lembrem disso, estou falando para mim, principalmente. Quantas vezes nós temos feito coisas na igreja, quantas vezes nós temos procurado mais, tentamos ter oportunidades para pregar, para cantar, para tocar, para recepcionar pessoas, só para ser reconhecido. E não porque aquilo, pode ser até no pouco, é uma representação e uma alegria da missão que Jesus colocou em nós. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, quando o evangelho perde o brilho, é quando o amor precisa confrontar. Versículos 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente,
agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Essa palavra é diferente, é perplexo. A gente às vezes fica assustado, a gente às vezes fica admirado com alguma coisa que acontece, mas perplexo é extrapolar completamente. Perplexo é quando você está jogando bola dentro de casa e tua mãe falou que não podia fazer e você quebra um vidro. Eu já fiz isso 3 vezes. A tua mãe fica perplexa. Ela, não é possível. Não é possível que isso aconteceu. Você quer ver um exemplo de transformação de vida, irmãos? Eu reprovei o primeiro ano do ensino médio. E na faculdade eu tiro nota boa. Que milagre, né? Como é que pode? Mudança de vida. Mas principalmente meus pais ficaram perplexos. Como que pode? Fariseu, incircunciso filisteu, como que me faz uma coisa dessa? Não tinha nem força para apanhar naquele momento, era só perplexo. Como é que pode? Não saiu de mim isso aí não. Mas minha mãe reprovou no ensino médio também, então acho que seguimos a risca. Mas irmãos, o sentimento de Paulo ali é ficar completamente assustado com o que está acontecendo com pessoas que ele tanto amava. Ele não quer curtidas, ele quer conversão, ele não quer ser famoso naquele lugar, ele não quer que ninguém seja famoso, ele quer que as pessoas vivam a vida, o qual quando ele plantou aquela igreja lá, todo mundo falou que queria viver. Ele não quer aplauso, ele quer transformação. E o amor verdadeiro, o qual ele tanto pregava ali, não mede por aprovação. Amor de Jesus não mede por aprovação que nós temos, mas por disposição de falar a verdade, mesmo quando dói. E é interessante que quando nós vivemos uma vida que não está sendo de acordo com a qual nós queríamos viver, quando o teu líder, o teu pastor, uma pessoa que se importa com você, os teus pais vão te confrontar e falar, meu irmão, o que está acontecendo aí? Falar, sai fora. Estou vivendo aqui, não, foi uma vez só, nesse momento, carpe diem, né? Viva a vida. Eu estava no Orkut, eu tive Orkut, 9 anos de idade. Viva o último dia como se fosse hoje, é isso, né? Viva hoje como se fosse o teu último dia da vida. É um absurdo. E quando nós somos confrontados por isso, e quando Paulo confronta aquelas pessoas o qual ele tanto amava, Paulo, ele prefere ser mal interpretado ali e deixar que os filhos espirituais morram enganados, mas ele não quer que as pessoas vivam a vida o qual eles estão vivendo. Ele quer transformação verdadeira. Paulo, ele mostra ali para eles que o amor genuíno deles, o amor que eles estão falando, que eles vivem, precisa ser confrontado. E o que eu estou fazendo para o teu e para o meu coração hoje é como você tem vivido a tua vida. Você vê que a aplicação dos 3 pontos são a mesma, porque o principal dessa noite é que você possa olhar para tudo aquilo que você tem falado que você vive, para olhar o teu versículo da bio do Instagram aqui. Como eu não conheço ninguém, eu não estou dando indireta para ninguém, para você viver aquilo que você fala que você ama. É difícil isso, irmãos? Uma vez eu perguntei para um pastor, que era meu tutor, qual que era a maior dificuldade do evangelho, e ele me deu uma resposta que uma vez ele respondeu, que é viver o que prega e pregar o que vive. Essa é a maior dificuldade do evangelho, porque o nosso coração o tempo todo tenta agradar as outras pessoas, porque o nosso coração o tempo todo tenta agradar a nós mesmos. O tempo todo nós somos colocados em situações onde, se você der uma resposta errada, você é cancelado, e se eu falar alguma coisa errada aqui, eu posso parar no Teólogos do Twitter. Se eu fizer alguma coisa que não deve ser feita, e uma vez veio um vídeo daqui, né? Tô assustadaço, está transmitindo. Pastor Iago, eu gosto muito de você. Mas se essas coisas que são colocadas na nossa vida hoje, se as coisas a qual nós vivemos diariamente, são aquilo que nós pregamos. Na vida de seminário isso é extremamente difícil. Na vida de seminário, onde eu e o Jorge vivemos, o quão difícil e quantos seminaristas a gente vê lá, que infelizmente está pregando coisa e o cara prega demais, mas e a vida do cara no privado? Está pregando perdão, mas fala mal de todos os membros da igreja. Está pregando arrependimento, mas não mostra arrependimento em hora nenhuma dos erros que comete. Está pregando vida nova, mas nunca foi transformado de verdade. Irmãos,
Hoje nós confundimos aceitação com amor. Hoje nós confundimos ter essa relação com as outras pessoas e ter essa intimidade com elas, com viver aquilo de verdade. Mas amar alguém não é concordar com tudo que aquela pessoa faz. Minha mãe me amava demais, e o tanto de vezes que eu apanhei. Quantas vezes, irmãos, nós só passamos por isso? Amar alguém é lutar para que Cristo seja formado naquelas pessoas, mesmo que isso custe a nossa popularidade, e vai custar. Não é mesmo que custe, vai custar. Se o amor que você sente por alguém impede de falar a verdade para essa pessoa, se o amor que você sente por Jesus impede de você ser transformado de verdade, talvez você precise rever a sua conversão, infelizmente. A cultura dos likes quer nos fazer acreditar que amar é aprovar, mas o amor do Evangelho é transformar. Paulo estava dizendo ali que ele prefere que vocês me rejeitem a ver vocês longe da cruz. Irmãos, o Evangelho perdeu o brilho para os Gálatas porque não mudou no coração deles o que precisava ser mudado. Essa noite, como que está você com Deus? Como que está a tua intimidade com Jesus? Como que está vivendo a vida que você está vivendo aqui hoje e cantando louvores tão lindos, tão exaltantes, que mostram quem Deus é, que mostram quem Ele deveria ser na tua vida? Mas e quando você chega em casa, e quando você fecha a porta do teu quarto, quando você abre o teu computador, como tem sido a tua vida com Deus? Quando você chega na tua sala de faculdade, quando você chega no teu local de trabalho, quando você chega na tua escola talvez, como tem sido a tua vida com Jesus? Você está buscando todo dia ser um crente de acampamento? Sabe, crente de acampamento que volta querendo ir para a África? Ou você está querendo ser um crente todos os dias, transformado pelo Evangelho, impactando vidas, transformando corações e sendo o teu testemunho a diferença que vai fazer para muitos se converterem? A verdade é que a fé morre quando não depende de aplauso. E talvez muitos de nós estejamos vivendo assim, tentando parecer espirituais, tentando parecer coisas que nós não somos para outras pessoas, tentando ser melhores para agradar pessoas, mas sem deixarmos ser transformados por Cristo. Hoje é o dia que Deus te chama para lembrar que influência verdadeira não é visibilidade. Influência verdadeira é ter um coração transformado e vivendo com o Espírito Santo, sendo transbordado dele. Irmãos, não é ser visto por muitos, mas é ser notado por Cristo. É isso que deveria ser o nosso foco. Até que Cristo seja formado em vós. Amanhã nós continuamos sobre isso, e eu gostaria de pedir para vocês colocar em pé e orar comigo nesse momento. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça. Queria que você refletisse como que você tem vivido a sua vida hoje. Qual que é o motivo de você ter vindo a essa conferência essa noite? O que você veio buscar aqui? Você veio ver pessoas que você tanto gosta? Você veio, talvez, conhecer pessoas novas? Você, quando viu esse tema, como o seu coração se agitou com isso? Por que você tem que passar para isso, irmãos? É viver uma vida totalmente voltada para Cristo. Senhor Jesus, nesse momento eu oro pela vida de cada jovem aqui presente, Pai. Nesse momento eu oro pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Jesus, nós temos vivido longe do Senhor. Jesus, nós temos feito, infelizmente, às vezes coisas só por fazer. Infelizmente, nós temos vivido uma vida completamente distante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Mas nessa noite eu oro por transformação. Nessa noite eu oro para que o Teu Santo Espírito transborde em nós, Pai. Porque, Deus, quem transborda testemunha, que Jesus, quem vive uma vida de intimidade com o Senhor, mostra aquilo para todas as outras pessoas, não buscando aplauso, mas que no nosso semblante nós possamos ver Cristo nos nossos irmãos, Pai. Para quem homens, para quem todos aqui, Pai, nós não paramos de ver identidade, paramos de ver nomes, Pai, mas possamos ver o Senhor sendo vivido em todos os corações aqui presentes, Pai.
Transforma-nos todos os dias. Transborda em nosso coração, Pai. Que a gente pare de viver uma vida apenas superficial, Pai, mas que a gente possa mergulhar na Tua graça, Pai. Eu oro, Pai, para que essas vidas que estão sendo transformadas aqui tenham também direcionamento do Teu Santo Espírito, Pai. Para que o Senhor nunca nos deixe, como o Senhor prometeu que nunca faria, Pai. E que estejamos sempre prontos para ser testemunhas do Teu Evangelho, hoje e por todo sempre, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.